O que é o reino de Deus? O que ele traduz para nós? Qual a sua importância? Isaías 9,6 diz assim para nós: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. O propósito de Deus para a humanidade não era que ela recebesse um reino. Isso nós vimos já no Éden, mas com Israel isso fica muito claro quando o Senhor Deus os governava num período do juízo que conhecemos como teocrático, e esse povo ali, escolhido, separado por Deus para ser exemplo para o mundo, pede um rei. E o Senhor então vai dizer a Samuel que o povo não rejeitava Samuel, mas ao contrário, que o povo estava rejeitando o próprio Deus. Então o nosso Deus, em sua soberania eterna, a sua onisciência extraordinária, ele então estabelecerá esse propósito de trazer esse rei, esse governo, para mostrar ao homem como é o governo, ou qual o governo que Deus sempre sonhou para ele. E isso é fantástico, pois nós vamos ver que Davi, ele quase chegou perto desse padrão. Daí o porquê que os profetas, logo depois do reinado de Davi, ali, eles vão começar a explanar qual o desejo, qual a razão, aquilo que eles almejavam e que Deus desejava também para a humanidade. E nós vamos então entender o que é o reino de Deus, por que o reino de Deus, por que falamos isso, qual a razão de Jesus Cristo ter vindo. Porque nenhum reino, nenhum governo desse mundo, nem de perto, conseguiu passar. Davi conseguiu estabelecer um prévio padrão, mas sem muito sucesso. Nós vamos ver isso, por exemplo, de cara, que o reino de Deus, ele é um reino justo. Ele é um reino justo. Está dito pelo profeta Jeremias, no capítulo de número 23, o quê? De que dias virão, declarou o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Nós sabemos muito bem que Davi, ele enfrentou guerras em cima de guerras, lutas em cima de lutas com o povo da costa do Mediterrâneo. Tanto é que o Senhor Deus disse que porque as mãos de Davi estavam manchadas com sangue, ele não construiria o templo, mas sim o seu filho. Nós sabemos que Davi, em justiça, ele não alcançou muito êxito, pois matou um homem para ficar com sua mulher, esteve infelizmente envolvido num pecado terrível, embora arrependeu-se, e por isso ele continuou sendo uma prévia referência do governo eterno ao qual Jesus Cristo se revelará na frente. Então o reino de Deus, ele é justo, não se compara com nenhum reino aqui dessa terra, nem com o próprio Davi, que é tão referenciado na Bíblia. O reino de Deus, ele é pacífico. Já falamos das inúmeras guerras que Davi e que os reis de Israel passaram a enfrentar. Inclusive no próprio período teocrático, muitas foram as guerras, muitas foram as lutas aos quais os juízes passaram. Mas o reino de Deus, ele é pacífico, ele é estabelecido em cima do amor e não em cima da guerra e do derramar de sangue, pois o próprio Deus encarnou e ele mesmo derramou o seu sangue para que nós pudéssemos encontrar paz e pudéssemos encontrar essa pacificação eterna em nossos corações e em nossas vidas. O reino de Deus, ele é estável, ele era estável. Nós vamos ver que os reinos de Israel e de Judá, eles eram alternados, ora por anos, por mais tempos, por décadas, os reis ficavam, às vezes somente por alguns anos, mas eram alternados, e nessas alternâncias acontecia, infelizmente, reis que obedeciam a Deus e reis que não obedeciam a Deus. Mas o reino de Deus, estabelecido por Jesus Cristo, esse reino, ele é estável, ele traz estabilidade. Então nós estamos vendo, o reino de Deus é justo, ele é pacífico,
ele é estável. E o reino de Deus, ele é universal. E não é mais apenas somente entre Dan e Berseba, como foi dito lá em 2 Samuel, quando Israel teve o maior território aqui na terra, aqui nesse tempo, nesse período em que vivemos, o maior tamanho, a maior extensão territorial entre Dan e Berseba. Nós vamos ver que agora, esse menino que nasce, Jesus Cristo, inaugurando o reino de Deus, ele é universal. Porque como está escrito na palavra de Deus pelos profetas, e lá no Novo Testamento, agora todo mundo está incluso para ser salvo por esse reino de Deus. Então, nós vamos entender que a justiça, a paz, a eternidade e a universalidade são princípios característicos desse reino messiânico introduzido por Jesus, que é o reino de Deus. E assim nós vamos ver que essas qualidades estão insertas no versículo que nós lemos, quando diz que ele vai ser chamado de maravilhoso conselheiro, de Deus poderoso, de Pai eterno e de príncipe da paz. Esse é o reino que nós temos conhecido. Nesses últimos tempos, inclusive aqui no nosso país, vemos muitas divisões, muito sectarismo, tanto no mundo secular como às vezes dentro da própria igreja, que reverbera os ruídos que lá fora são produzidos, de pessoas que se identificam com X e Y, com um sistema de governo X e Y, e assim mundo afora. Mas o reino de Deus não produz essa divisão. O reino de Deus, ele é eterno. O reino de Deus, ele é justo, ele é pacífico e ele é universal. E por isso eu te convido, se você tem vivido em meio a tanta turbulência e angústia, venha para o reino de Deus. Como você faz isso? Recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E assim você encontrará justiça, paz, universalidade e estabilidade em sua vida. Entregue-se ao menino que nasceu em Belém, a Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário em Jerusalém e ao Rei eterno que está ressurreto, morando ao lado do Pai e que intercede por todos aqueles que têm entregado a sua vida e declarado que só Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Faça isso o quanto antes e nós, Igreja de Cristo, aprendamos que pertencemos a um reino muito superior do que aos governos desse mundo, a esse reino eterno de Jesus Cristo, e muito em breve ele estará vindo para definitivamente podermos estar vivendo agora em plenitude a justiça dele, a pacificidade desse reino maravilhoso, a estabilidade, e esse reino será universal, como diz o Apocalipse, no novo céu e na nova terra. Tenhamos fé, tenhamos paciência e esperemos por esse dia glorioso, quando em plenitude viveremos esse reino, pois hoje, com Cristo nos salvando e com o Espírito habitando em nós, já vivemos parte, é o famoso já e ainda não, já vivemos em parte essa maravilhosa, esse fantástico governo do reino de Deus através de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro com mais uma mensagem de fé e esperança.